Os recém-casados Duque e Duquesa de Cambridge começaram uma vida inteira de passagens pelo exterior com uma visita ao Canadá em nome da Rainha e da Inglaterra. Sua alegria transpareceu ao longo de todas as cerimônias. E Catherine, conhecida pelo mundo como Kate, foi recebida de braços abertos. Em um ano esplêndido, eles conseguiram fazer a família real relevante novamente. Neste programa, observaremos seu primeiro e mágico ano de casamento e como se adaptar a uma vida privada e deveres públicos. Revelamos como Kate se preparou por quase uma década para seu papel como princesa, embaixadora britânica e ícone de estilo. Ao atuar em meio a uma crise internacional e se comprometerem com a caridade, o casal trouxe consigo um novo significado para a monarquia. Ao passo em que o herdeiro da Grã-Bretanha na linha de sucessão e sua futura rainha celebram seu primeiro aniversário de casamento, analisamos o ano que fez de ambos o casal mais famoso do mundo. Canadá, verão de 2011. Havia pouco de sentimento republicano no ar quando milhares apareceram para dar as boas-vindas aos convidados de honra reais. 2 meses após um casamento espetacular, o Duque e Duquesa de Cambridge estavam em sua primeira missão oficial no estrangeiro. Tratava-se de uma tentativa de encantar uma das partes mais importantes da comunidade britânica. A parada final era Calgary, lar dos cowboys do Canadá. William e Kate tinham ido para o lançamento do Rodeio do Oeste Selvagem anual, a debandada de Calgary. A visita de 9 dias do príncipe e sua nova esposa superou todas as expectativas. Eventos como estes disfarçavam a intenção séria por trás da missão. Este jovem e atraente casal de tom informal e amigável tinham vindo para assegurar a ligação do Canadá com a monarquia. Foi o primeiro grande teste de Kate como integrante da família real, representando a rainha no exterior. Ela e William atuaram como um time. Não foi só Catherine que criou aquela recepção, foram os dois, o que foi adorável e imagino que um grande alívio para o príncipe William e certamente para os envolvidos na corte foi a atenção que os dois receberam. Não se tratava só de Kate. Claro que havia uma curiosidade já esperada nesse sentido. Tinha acabado de acontecer o casamento real. Havia um interesse elevado em nossa nova duquesa de Cambridge, futura rainha da Inglaterra. Claro que isso era esperado, mas os canadenses estavam bem felizes em ver o príncipe William também. Digo, eles o amam. E o que fizeram foi trabalhar como se fossem uma coisa só. Creio que nos eventos que antecederam Ottawa, aqueles encarados por Kate e William como casal, foi neles que aprenderam como fazer a caminhada real. Você percebe que logo que chegam a algum lugar se dividem e um deles fala com um grupo de pessoas enquanto o outro se dirige a outro grupo. Mas os dois atraem o mesmo tanto de aplausos e carinho. Não era assim com Charles e Diana, em que todos queriam ver apenas Diana, nem havia gente que só queria ver Kate. Todos queriam ver os dois como se fossem uma coisa só. Em 1º de julho, dia do Canadá, Kate usou as cores nacionais vermelho e branco. 500.000 de pessoas tomou as ruas de Ottawa para ver as estrelas da realeza em seu primeiro passeio de carruagem desde o casamento. O público que veio dar boas-vindas a William e Kate apenas cresceu. Já a temperatura chegou na casa dos 32 graus e todos sofriam com o calor. Ninguém sabia ao certo como eles seriam recebidos. E quando chegaram em Ottawa, a empolgação e os aplausos de toda aquela gente roubaram a cena. Era um carinho absoluto. Em uma Quebec francófona, William agradou a todos ao fazer seu primeiro discurso público em francês, agradecendo ao público pela calorosa recepção. Nous débutons aujourd'hui notre première tournée ensemble. Nous ne pouvions pas être mieux accompagnés que par la grande famille canadienne. Kate ficou aliviada com o discurso impecável de William e, mesmo assim, ele fez graça de seu sotaque. Em seguida, o casal foi para a Ilha do Príncipe Eduardo, com um clima mais fresco e úmido. William aprendeu uma nova habilidade, tornou-se piloto de helicóptero de busca e resgate. Em um helicóptero Sea King, ele treinou aterrissagens aquáticas, uma técnica usada pelos canadenses, mas não pela Força Aérea Real.
Kate viu tudo da costa, ansiosa, enquanto William dominava a complicada manobra com maestria em uma demonstração de pilotagem de alto nível. Então, chegou a hora de uma corrida de barco a remo. Kate, em dado momento, treinou com uma equipe formada apenas por mulheres. Chegava a hora de provar suas habilidades contra a equipe masculina de William. As duas equipes remaram furiosamente ao longo do trajeto de 60 metros, com a equipe de William cruzando a linha de chegada primeiro por pouco. Pouco depois, uma demonstração de carinho que agradou a todos que observavam. Este é um casamento real que certamente resistirá às tentações. William é muito gentil e tranquilo, e sinto que, caso ele saísse da linha, o que é possível, já que os homens de Windsor não são conhecidos por sua fidelidade, penso que Kate faria vista grossa. Ela queria esse casamento mais do que tudo. E eu penso que ela ama William profundamente e fará de sua vida muito feliz. Não haverá razão para que não dê certo. Do Canadá à Califórnia, incluindo um jantar beneficente encantador com alguns antigos amigos como David Beckham, Kate e William encontraram com algumas das mais glamourosas celebridades de Hollywood, como o antigo amigo de Diana, Tom Hanks, dentre outros rostos conhecidos. Eles estão orgulhosos, isso é ótimo de se ver, além de serem muito glamurosos também. Se você trouxesse à vida Clark Gable e Marilyn Monroe, eles não se empolgariam tanto como hoje. Eles me fazem sorrir, adoro eles. Eu vi Nicole Kidman se derreter. Ela conheceu os dois. Todos queriam tirar uma casquinha do Duque e Duquesa de Cambridge. Tom Hanks foi alguém com quem ele realmente conversou e criou uma ligação. Já tinham se encontrado antes, mas William estava à vontade falando de cinema, com as estrelas dos filmes. Eles têm uma qualidade que as celebridades não têm, que é o fato de serem da realeza. Primeiramente, gostaria de agradecer a Colin Firth pela minha fala de abertura perfeita. Eu tenho uma voz, eu fico feliz que você tenha conseguido no final, foi muito bom. Para seu primeiro evento público como casados, o Duque e Duquesa de Cambridge foram convidados de honra em um jantar de gala para a instituição beneficente infantil ARC. Em um vestido rosa brilhante da estilista Jane Peckham, Kate foi a atração principal entre os ricos e famosos. O evento angariou mais de 17 milhões de libras para crianças com deficiência. Kate sabia que todos os olhares estavam sobre ela e que a mídia analisaria sua aparência. Acompanhado por sua estonteante esposa, a autoconfiança de William havia crescido. Ele falou com candura e sinceridade. Sei que tenho muita sorte, tive uma boa educação, um lar seguro, uma família que me ama e me apoia. Muitos jovens, porém, não vivem sob essas condições e isso pode levar à falta de confiança e conhecimento para colocarem seu verdadeiro potencial em prática. Caridade é muito importante para William e Kate. William, claro, lembra muito sua mãe e gostaria que sua esposa também fosse uma pessoa humanitária. O primeiro evento de Estado com a participação de Kate após o casamento foi a cerimônia anual Trooping of the Colour. William participou com traje militar completo. Kate assistiu, orgulhosa, seu marido cavalgando no desfile. Este é seu novo ambiente, cercada por membros da família real, todos celebrando o aniversário oficial da rainha em junho. Era o grande dia da rainha, mas inevitavelmente a atenção se voltou para o recém-casado William com um chapéu de pele cerimonial e uniforme de guarda. Multidões se reuniram para ver Kate na varanda do palácio pela primeira vez desde o casamento. Ela se juntará à família real em eventos como este para o resto de sua vida. Inevitavelmente, Kate será comparada à mãe de William, a princesa Diana, a última grande estrela real. Não creio que a Kate tenha o mesmo chamariz que Diana, porque Diana era fora de série, sabe? Diana
seguia seu caminho em meio às pessoas que esperavam para vê-la e ela lhes falava um pouco sobre sua vida. Sabíamos muito a respeito de Diana. Nunca iremos saber tanto a respeito de Kate. Digo, Kate já está aí há uns 9 anos. Não sabemos nada dela. Nada mesmo. Talvez não tenha nada a ser descoberto, mas com Diana, passados 9 anos, sabíamos tudo a respeito dela. Lembro de Diana me dizer o seguinte: você sabe até quantas obturações tenho nos meus dentes. Já de Kate não sabemos nada. Em sua última aparição pública antes do casamento, William e Kate visitaram Blackburn, em Lancashire, uma das regiões mais pobres do país. Guiada por William, Kate logo aprendia como a realeza funcionava, pronta para a vida que se mostrava diante dela. O casal inaugurou uma nova escola estadual e parecia bem à vontade com os alunos, sua felicidade muito clara ali para todos. A primeira página de um jornal resumiu a alegria de Kate e a esperança para o futuro. 2 meses antes do casamento, o primeiro evento público de Kate e William juntos ocorreu em Anglesey, ilha galesa que escolheram como lar. A Instituição Real Nacional de Botes Salva-Vidas os convidou para lançarem um novo salva-vidas. Kate cuidou disso sem problema algum. Após o lançamento, Kate se juntou à cantoria tanto em galês quanto em inglês. O casal fez uma jornada sentimental de volta a St. Andrews University, onde seu romance teve início. Este é um momento muito especial para Catherine e eu. É como voltar para casa. Apesar de ser uma das principais instituições de pesquisa da Europa, a mais antiga universidade do mundo anglófono. Quando William entrou na St. Andrews University aos 19 anos, era um dos solteiros mais cobiçados do mundo. A escolha de sua noiva tornou-se fonte de especulação para a mídia. Kate era só uma entre tantas outras ligadas a William. Antes dela, o príncipe estudante contava com um círculo de admiradoras ricas e com boas conexões. Mas quem entre tantas beldades se tornaria sua princesa? A brincadeira de adivinhar dos jornais seguiu por anos. A principal rival de Kate era a amiga de infância de William, Jessica Craig. O palácio até mesmo negou boatos sobre um romance. E antes de começar a sair com Kate, ele teve um caso de 6 semanas com a colega de faculdade, Carly Massey Burt. Catherine deve tê-lo visto com todas essas garotas muito belas. Caso de Carly Massey Burt. Ainda uma amiga, Olivia Hunt, dentre outras garotas que eram socialites, de aparência fabulosa e por aí vai. Mas ela superou todas de uma forma que há algo de reconfortante nisso. Sinceramente, ela também era muito bonita. Em 2007, William e Kate se separaram temporariamente. A culpa da separação recaiu sobre sua vida militar. Após a universidade, eles tiveram dificuldades de manter o curso de seu romance. William não estava pronto para fazer de Kate sua noiva com tantos anos de treinamento militar pela frente. William dava duro em seus compromissos militares e foi ficando cada vez mais difícil para o casal passar um tempo juntos. Ele passava a semana no alojamento e desfrutava da folga com os colegas do regimento. Ele tinha que se sair bem em todos os aspectos do serviço militar. Como a sua avó, a rainha, um dia ele comandaria todas as forças armadas, mas a nova carreira levou a novas experiências longe de Kate. É bem simples, na verdade. O príncipe William é um macho alfa, de sangue quente, que achava que poderia se dar melhor. Achava que a grama do vizinho era mais verde. E como príncipe, ao chegar no lugar, você se acostuma com o fato de que toda mulher presente ali está te olhando e pensando, acho que tem uma chance ali. Já Catherine queria mais compromisso da parte dele. Ele não cedia. Então veio a separação. Ela fez o que uma mulher rejeitada teria feito, engoliu aquilo e saiu e se divertiu, como se não houvesse preocupação alguma com o mundo. Ela vestia algo apertado, alto e curto, e ele estava lá olhando os jornais e pensando, não quero que alguém vá para a cama com a minha garota, é melhor eu voltar com ela.
Após breve período separados, William logo percebeu o que tinha perdido e que talvez nunca encontrasse alguém como Kate. Logo retornou à sua moto, aos chamegos com Kate mais uma vez em sua casa na vila de Blackberry. Não era só de Kate que ele sentia falta, mas também da vida doméstica feliz e confortável dela com os pais, irmã e irmão. Aquilo se tornou um ideal para ele e os Middleton os modelos para seu futuro com Kate. A família toda se juntou a Kate quando William concluiu seu treinamento militar em Sandhurst com uma cerimônia tradicional diante da rainha. Em um evento de tanto prestígio, sua presença foi encarada como um sinal de que Kate havia se tornado a namorada oficial do príncipe e que a família dela muito lhe importava. A mãe de Kate era comissária de bordo e seu pai despachante de voo antes de iniciarem uma empresa de artigos de festa que os tornou milionários. Os amigos snobs de William faziam graça da origem de classe trabalhadora da mãe de Kate. Porém, os Middletons ajudariam na criação da próxima geração real. Acho que William é muito próximo da família de Kate. Ele passa muito tempo com eles e gosta muito deles. Da criação estável e histórico de vida dela, e tenho certeza de que Kate irá querer replicar a própria infância para seus filhos. Kate desfrutou de atividades comuns da infância, como fazer parte das bandeirantes. Para a garotinha que virou princesa, a discrição da família era absoluta. Até hoje, eles continuam sendo seus confidentes mais próximos. Uma das coisas que o atraiu em Catherine e também a família Middleton é o fato de serem uma família segura e saudável. Muito de seu namoro se deu em Bucklebury, a casa da família real. Podia ser uma cerveja discreta no pub local, longe dos olhos de observadores e teleobjetivas, desfrutando de uma vida normal com a família Middleton. A verdade é que ela teve que selecionar bem os amigos, e é isso. Suponho que quando se namora o futuro rei, faça parte. Ela tinha um grande círculo de amigos na St. Andrews University. Me surpreenderia muito se ainda fosse amiga de metade daquelas pessoas. Mas se me perguntar quem eram seus melhores amigos, eu diria que sua mãe e irmã, pois são aquelas em que Kate pode confiar inteiramente. A conhecem melhor que ela mesma e que qualquer outra pessoa. Suspeito que com seu futuro papel na realeza, algo que engloba tantas coisas, ela precisará de uma rede de apoio dessas. Ela sempre volta para a irmã e para a mãe. Enquanto namorada de William, Kate se tornou uma pessoa pública. Cada aspecto de sua infância foi analisado. Surgiram histórias de bullying em uma de suas escolas. Seu tio Gary foi alfinetado em uma escandalosa matéria de jornal. Seu irmão James, na época um estudante, apareceu em roupas escandalosas. A crítica mais danosa, porém, era a respeito de Kate não ter uma carreira de fato. Formada em História da Arte, ela trabalhava meio período na empresa dos pais, mas tinha tempo livre o bastante quando William não estava por perto. Penso que Kate está em uma posição desagradável. Ela está com William há muito tempo, 8 anos, e ter que trabalhar toda manhã e não poder falar do que fez na noite anterior é bem complicado. Ela tinha que confiar nas pessoas e trabalhava com a família. Dito isso, muita gente neste país trabalha na empresa da família. Não é incomum, em todas as classes. E ela trabalhava na dela, por trás dos panos, ajudando-os a ganharem seu sustento. Após deixar a universidade, William participou de um treinamento criado só para ele em cada uma das 3 forças armadas. No papel de rei, ele será o comandante de todos os braços militares britânicos. Após longos períodos no exército, ele passou um tempo na Marinha Real. Porém, foi o treinamento na Força Aérea Real que gostou mais. Aquilo determinou sua escolha de carreira como piloto de busca e resgate. Primeiro em aeronaves de asa fixa e então em helicópteros, que se tornaram sua paixão. Ele descreveu a sensação de voar sozinho como incrível. William e Kate estavam juntos há 8 anos quando anunciaram o noivado. Ambos tinham 28 anos.
Os pais dele mal se conheciam quando noivaram em 1981. Diana aos 19 e Charles aos 31. Me surpreende que ela tenha tido a coragem de me encarar. E apaixonada, suponho. É claro! Seja lá o que isso quer dizer. Com William e Kate não havia nada de hesitação no dia do noivado. Estavam confortáveis e felizes um com o outro. Ao ver as fotos de Charles e Diana e pensar no comentário horroroso que ele fez, nervoso, seja lá o que isso quer dizer, dá para imaginar que se William tivesse dito isso a Kate, ela teria lhe dado um tapinha no ombro. Levou um tempo para que nos conhecêssemos, mas nos aproximamos e ficamos muito amigos logo de cara. William, em um ato de carinho, guardou o anel de noivado de Diana após sua morte, dando-o para Kate quando a pediu em casamento. É o anel de noivado da minha mãe, então achei que seria bem legal, já que, obviamente, ela não estará por perto para viver toda a empolgação. Esse é meu jeito de mantê-la próxima e tudo. Acho que seria bom darmos uma olhada. Que tipo de anel é? Não sou especialista, mas é de uma fonte confiável. Deve se tratar de uma safira e alguns diamantes. Mas com certeza para reconhecer os outros tempos. Era uma referência mordaz ao problemático casamento dos pais. Tudo que aconteceu com William pode ser traçado de volta para o que aconteceu com seus pais. Ele viveu a amarga separação dos dois. Ele sabe o quanto o que aconteceu com eles destruiu seu casamento. Há uma preocupação em não repetir os erros. Suspeito que todo tipo de coisa passe pela cabeça se tratando disso. O que aconteceu com seus pais, e em especial com o seu pai, que claramente tomou uma decisão terrível na juventude. Algo que ele não quer fazer. Ah, obrigada, sim, é uma cor comum. É mesmo? Ah, você não lembra quantas vezes já pintou o cabelo, lembra? Não lembro, eu estava com muita raiva de mim naquela hora. Em 2007, a cantora Joss Stone ajudou William e Harry a organizarem um show em memória de Diana. Em meio aos grandes nomes do mundo do entretenimento, William retinha aquele quê de estrela que impressionava tantos. Lembro de vê-lo no St. Mary's Hospital. Ele voltou à maternidade onde nasceu e as enfermeiras tomavam os corredores porque ele estava por ali. Ele tem aquele algo especial, mas você fica à vontade com ele. É outra história. Não acho que o veremos fazendo coisas como as que fizeram a fama de sua mãe. Perdão por fazê-los esperar. Tentarei melhorar e chegar na hora da próxima vez. O que sabemos sobre o príncipe William é que ele é um homem feito e não lhe dirão o que fazer. Ele gosta de tomar as decisões por conta própria, além de ter sido muito esperto ao se cercar de um grupo bem restrito de amigos, o tal círculo de confiança. Amigos de Eton, por exemplo, a quem confia de maneira tácita. Este círculo fechado inclui os irmãos Van Kutsen. William foi um dos padrinhos de casamento do velho amigo Edward Van Kutsen com a filha do Duque de Westminster. Quando Catherine conheceu William, ela realmente estava fora de seu elemento. Ela era, afinal de contas, de um lar de classe média em meio à classe alta, em que todo mundo que aparecia para jantar era Lord ou Lady aquilo. A família Van Kutsen, por exemplo, amigos da família real, especialmente do príncipe Charles, sabe, ao misturar tais círculos, ela devia se sentir bem intimidada no começo. E lembro de um amigo próximo deles me falando que Catherine não gostava do fato de que ficava ali cozinhando e sendo tratada como uma criada, enquanto William ficava de conversa com alguém nobre que estudava na faculdade. Assim como o pai antes dele, William ama polo, um jogo para ricos que atrai as camadas mais altas da sociedade. Kate aprendeu a se misturar com o povo do polo, parte do círculo estrito de William. Nem sempre foi fácil. Toda aquela divisão social citava tensões no início do relacionamento. Agora Catherine se dá bem com a maior parte dos amigos de William. Em 2008, William e seus colegas da Força Aérea Real ganharam suas insígnias das mãos do príncipe Charles em uma cerimônia da base aérea de Cromwell. Kate esperava do lado de dentro, sentada ao lado da irmã de Diana, Lady Sarah McCorquodale. Todos viram William indo receber a insígnia de seu pai orgulhoso.
Note como William se vira para ver a reação de Kate antes de sair da plataforma e também como Kate percebeu isso. O oficial de voo William Wales dava início à sua carreira militar com seus colegas. Participou ainda de uma sessão de fotos com Charles e sua madrasta Camilla. William há muito aceitou o segundo casamento de Charles e Camilla como companheira de seu pai. Ela será uma boa conselheira para Kate. Ao escolher uma carreira na Força Aérea Real, William abandonava uma tradição real de servir no Exército ou Marinha. Kate teve que esperar por William até que fosse a hora certa para se casar. Então, nos bastidores, ela se preparava para seu futuro papel. Penso que Kate assumiu o papel e sabe o que se espera dela. Há benefícios e problemas em qualquer cargo. Ela aceitou tudo isso e está de braços abertos. O tenente de voo William Wales, como é conhecido na Força Aérea Real, pilota helicóptero Sea King por vezes sobrevoando as montanhas de Snowdonia em meio a um clima traiçoeiro. Após um longo dia ou noite com os colegas, ele volta para casa para Kate, um chalé alugado próximo à base da Força Aérea Real em Anglesey. Na primavera de 2012, ele passou 6 semanas em missão nas Ilhas Malvinas, uma vida que parece preferir em detrimento dos deveres da realeza. Ele participou de alguns poucos eventos reais, fez algumas missões reais por conta. Não é um membro em tempo integral da família real. De certa forma, ele ainda está aprendendo, assim como ela, e não está acostumado a ser a estrela do show. Isso aí, ele deixou para o pai. Para um rapaz que gosta de estar longe dos holofotes, gosta de assistir futebol na TV, um filme, ele ficaria feliz demais caso o fardo de lidar com o público ficasse com Catherine. Em sua casa em Gales, Kate é como qualquer dona de casa de Anglesey, fazendo compras e cozinhando para o marido e cuidando da casa sem uma equipe à disposição. Ela é uma garota organizada, sempre foi assim. O tipo de mulher que gosta de coisas como costurar e tricotar, o que lhe foi ensinado pela avó. Sempre me salta aos olhos a costura tão bela no vestido de casamento, novamente uma influência de Catherine. É uma garota organizada de forma muito feminina. Após uma reforma de 1 milhão de libras, o casal se mudará para os antigos apartamentos da princesa Margaret no Palácio de Kensington, muito próximo da antiga casa de Diana, onde William e Harry cresceram. Enquanto os apartamentos estão sendo modelados, o casal mora em um chalé de Nottingham, no terreno do Palácio de Kensington. Quando eles se mudarem, será a vez de Harry morar lá. William deixou a decoração do apartamento e demais detalhes na mão da esposa. Kate está no comando da reforma. Ela tem um bom olhar se tratando de interiores. Claro, sua paixão mesmo é a arte e esse é um projeto com o qual ela se envolverá muito. Enquanto ela está em Londres, no Palácio de Kensington, já visitou o apartamento. Tem em mente algumas das coisas que gostaria de fazer se tratando da reforma, mas não se mudarão até 2013. Com certeza terão muito mais cômodos do que saberão o que fazer com eles. Esses apartamentos têm 4 pavimentos considerados os mais luxuosos de melhor localização. Eles contam com um pátio e jardim próprios. Será a base perfeita para os dois e, claro, um lar perfeito para uma família. Kate passou a integrar uma das famílias mais ricas da Grã-Bretanha. Em sua posse como príncipe de Gales em 1969, Charles herdou o gigantesco ducado de Cornwall. Quando ele assumiu o trono, William se tornará o próximo duque, beneficiando-se assim das propriedades e receitas do ducado, que geram uma renda de mais de 17 milhões de libras ao ano. A família real tem palácios como Balmoral, no Planalto Escocês, e Sandringham, em Norfolk, onde passam o Natal. A casa de campo de Charles, em Gloucestershire, chama-se Highgrove e conta com 900 hectares de fazenda e jardins. William é, no fundo, um homem do campo. Como o restante da família real, ele gosta de atividades campestres, como a caçada. Já Kate não foi criada em meio a essas tradições, então tem que se adaptar ao estilo de vida de William, tanto em termos públicos quanto privados. Quando seus pais se separaram,
William e Harry ficaram sob o olhar atento de Tig Leg Bork, que vem de uma família de grandes donos de terra e membros notáveis da corte que entendem os costumes reais. Harry desabrochou sob a tutela de Tig e sua gentileza o ajudou a lidar com a perda da mãe quando tinha apenas 12 anos de idade. Harry ainda tem esse lado selvagem, diferente do irmão mais velho e mais sério que tem diante de si o dever e o fardo da coroa. Um ano após a morte de Diana, William e Harry fizeram uma breve visita ao Canadá com o pai. Adolescentes tratavam os meninos como estrelas do rock. William se sentiu sobrecarregado com aquilo, diferente de Harry, que curtiu toda a atenção. Harry se tornou um militar de carreira, chegando a servir no fronte do Afeganistão como controlador aéreo com seu regimento, The Blues and Royals. Mesmo em meio à guerra, Harry viveu aventuras com uma motocicleta deixada para trás, acelerando-o adiante das câmeras. A namorada de Harry com quem ia e voltava, Chelsea Davy, foi convidada para o aristocrático casamento da filha do Duque de Northumberland, Lady Kate Percy. Ainda há esperança de que Harry e Chelsea se casem um dia. Há muita paixão entre os dois. Quando estão juntos, a tensão é notável. Há uma eletricidade, faíscas por todo lado. Dá para notar que a relação dos dois é muito volátil, com muita gritaria, mas logo acaba voltando. Diria que, de todos os romances reais em andamento agora, o deles é o mais legítimo. É uma coisa muito séria mesmo. Harry encontrou em Kate uma nova amiga que é como uma irmã para ele. Ele chegou a falar o seguinte sobre o casamento de William. Queremos um casamento pequeno com os amigos mais próximos, mas sabe como é? Somos quem somos e a posição e cargo que vem com tudo isso. Então, sim, ele vai descer pelo corredor com sua esposa e isso é fantástico. Quando Kate casou com William e se tornou duquesa de Cambridge, foi Pippa, a dama de honra do casamento de sua irmã, que chamou a atenção da mídia. As pessoas estavam fascinadas pela irmã de Kate, tanto que até mesmo há uma página no Facebook dedicada ao seu bumbum, considerado de formas perfeitas. Na varanda do palácio, após o casamento, as interações entre Harry e Pippa acabaram por gerar especulações acerca de outro possível romance real. A imprensa logo soube dos encontros secretos de Harry com a bela Pippa, 2 anos mais nova que a duquesa de Cambridge. As irmãs são muito competitivas, com uma rivalidade que se dá nos campos da moda e forma física, mas Pippa é a aliada mais próxima de Kate e nunca decepciona. Pippa desfruta dos benefícios da conexão com a realeza. Toda a atenção, roupas de estilistas famosos e os melhores casamentos. Pippa Middleton foi uma das convidadas do casamento de Kate Percy, filha do afortunado Duque de Northumberland. Pippa é uma antiga amiga do irmão de Kate, herdeiro do título e do enorme espólio familiar. Alguns preveem que Pippa se casará com ele e se tornará duquesa também. Seu último namorado foi Alex Loudon, jovem e rico corretor da Bolsa de Valores, bonito e certamente adequado, mas não gostava nadinha da publicidade sem fim em torno dela, a solteirona mais desejada da Grã-Bretanha. Sinto muito por Pippa, porque todo mundo acha que ela ama toda a atenção que vem recebendo, mas não é o caso. Ela odeia e isso realmente a impede de viver uma vida normal. Ela não pode sair, não dá para sair de casa para tirar o lixo, não dá para fazer nada sem ser fotografada, pois o apetite por imagens suas é enorme. É como se não pudéssemos ter Kate, então vamos de Pippa. Ela é perseguida implacavelmente. Penso que é muito difícil para ela seguir com a vida e, sendo assim, muito difícil de conseguir um bom namorado. Seu primeiro relacionamento chegou ao fim por conta da atenção em torno dela, ao ponto de que o rapaz não aguentou. O irmão de Kate, James, saiu da faculdade para começar uma empresa de bolos ligada à empresa dos pais. Ele também recebeu a atenção da mídia. James Middleton é muito interessante porque você deve se lembrar de antes do casamento real, quando James estava nas manchetes por todos os motivos errados. Fotos vazadas no Facebook em que ele aparecia vestido com as roupas da irmã, bebendo, curtindo na Universidade de Edimburgo, todo tipo de coisa que estudante faz, mas que, infelizmente, para James, chegaram à internet. Correram até mesmo rumores acerca de sua sexualidade. James foi o alvo dos paparazzi. O trataram como uma
segunda ovelha negra da família, a primeira tendo sido o tio de Kate, Gary Goldsmith. E acho que as pessoas esperavam que James também tropeçasse pelo caminho. O que aconteceu no dia do casamento foi que James apresentou uma imagem pública completamente diferente. Fez a leitura mais perfeita possível na abadia de Westminster. Ele não só é disléxico, ele memorizou tudo aquilo. James tem se mantido discreto desde a cerimônia. Acho que ele fica desesperado com a ideia de que pensem que ele está se aproveitando das conexões da irmã com a realeza. Já a mãe de Kate, Carol, também tem que tomar cuidado em questão de publicidade. Ela sabe que precisa evitar falar da posição de Kate e da vida privada. Carol Middleton é uma mulher inteligente e que sabe que, caso comece a falar da vida da filha, irá acabar dificultando muito sua vida. Era ela quem queria que a filha ficasse nessa posição. Ela deu muito duro para que isso acontecesse, então por que estragar tudo? Lembro de terem me dito que na primeira vez que Kate levou William para casa, a casa em Blackberry, ela instruiu pais e família para que fizessem William se sentir em casa, que não deveriam falar sobre sua visita com amigos ou a família estendida. Houve um voto de silêncio e uma espécie de confiança. Uma confiança desde o início do relacionamento. Carol e Michael passaram a amar William como se fosse da família, creio. Realmente o abraçaram no seio familiar, então não é de se surpreender que haja esse voto de silêncio. No dia do casamento de Kate e William, as câmeras miravam os convidados da realeza que chegavam à abadia de Westminster. Os grandes e justos, os famosos e desconhecidos, políticos e poderosos, amigos e familiares, todos reunidos para o casamento do século. As câmeras capturaram alguns rostos bem conhecidos. Então veio Tara Palmer Thompson, ex-viciada em drogas e amiga da realeza com um chapéu e vestido de encher os olhos. Pippa chegou à abadia de Westminster confiante, liderando as damas de honra e pajens. As multidões de Londres vibravam e milhões assistiam na TV a chegada da noiva, cuja família inclui 3 mineradores de carvão, pronta para desposar seu príncipe. Era um conto de fadas que virava realidade para toda a família Middleton, que ajudou a fazer daquele dia perfeito. Os Middletons desempenharam um grande papel ao criar uma garota tão encantadora quanto Catherine, que ajudará William na condução da monarquia rumo ao século XXI. Também mostraram seu valor durante o casamento real, sabe? Pippa estava ótima. James falou muito bem. Michael e Carol estavam ali como pais carinhosos. Agregaram ao espetáculo o sentimento da família. Se o casamento real foi uma renovação dos votos entre a monarquia e a nação, os Middletons tiveram um papel importantíssimo nisso tudo. Kate foi elevada ao posto de influenciadora número 1 do mundo. Tudo que ela usa vende num piscar de olhos. No dia do noivado, ela usou um vestido azul de seda de Daniela Haley, cuja marca Isa foi popularizada por Kate. A estilista que caiu nas graças do mundo por conta de Kate chama-se Daniela Haley. Isa é uma encantadora e talentosa brasileira. Kate usa suas criações há anos e não acho que tenha sido acidental Kate ter escolhido um vestido de Isa para o seu noivado. Era um vestido tradicional de trespassar de jersey em um azul escuro profundo belíssimo que pareava bem com seu anel de noivado de safira. O modelo clássico de Isa é um vestido de jersey de trespassar, geralmente em cores ou estampas belíssimas, ótimo para as câmeras. De fato, ela usou um vestido lindo na cor roxa em um evento noturno no Canadá. Era um show de música pop. Kate apareceu daquele jeito e é isso que eu amo no seu estilo. Ela pode muito bem ter sentido pressão em estar na moda de certa forma, mas o que ela optou foi por algo sofisticado, elegante, na tonalidade mais real que se poderia escolher. E ela fez dar certo, ela estava ótima.
De volta a Londres, o habitat natural de Kate na busca por roupas é Chelsea. Apesar de sua reputação ligada a estilistas, há muitas lojas comuns como Hobbs, Oasis, Zara, Race e Orla Keeley em Kings Road. Um dos primeiros eventos públicos de Kate foi uma visita à escola primária Rose Hill, próxima de Oxford. Ela usou um casaco de Orla Keeley comprado direto na loja. A mãe de Kate por vezes atua como sua personal shopper, achando a roupa certa para a ocasião. O que Kate faz não é só atrair gente para a High Street aqui na Inglaterra. Ela coloca esses nomes no mapa. Sei bem, após entrevistar o diretor, o executivo-chefe da Race, que os americanos morrem de amores pela Race. E isso é culpa da duquesa de Cambridge. O vestido de casamento de Kate foi uma vitória para a estilista Sarah Burton, diretora criativa da fashion house do falecido Alexander McQueen. No entanto, as escolhas de Kate se tratando de estilistas e lojas se fez ampla. Ela se afiliou a estilistas britânicos, gente da alta costura. Alexander McQueen, Jane Peckham, Amanda Wakely, grandes nomes britânicos. E, a partir dali, ela foi para outra ponta do espectro, a Topshop. E isso é fantástico, porque acho que qualquer uma que entra na Topshop pode comprar o blazer, a blusa e o vestido que a duquesa usou, sente como se fosse um pouquinho da realeza. No Hospital Infantil Alder Hey, em Liverpool, Kate usou um casacão da Hobbs sobre um vestido preto simples da Ross. Com seu penteado característico e sorriso a postos, Kate fica ótima em qualquer cor. Como Diana, que veio antes, ela tem uma afinidade com crianças. Também gosta de tocar e logo cria laços com todos. Mas a esposa de William e sua mãe são mulheres bem diferentes. Penso que Kate e Diana, por mais que adoremos compará-las, são pessoas muito, muito diferentes. Além do que, Kate é bem mais velha. Diana tinha 19 anos, Kate 29. É tudo muito diferente. Além do que, acho que Kate já tem William ao seu lado há muitos anos. Falando a ela sobre seu mundo e sua vida, acho que ela sabe bem o que esperar. Kate e William inauguraram uma nova unidade oncológica infantil de 18 milhões de libras no Royal Marsden Hospital, cenário do primeiro evento solo de Diana em 1982. Ela usou um vestido simples, mas que destacava sua silhueta, uma peça de Amanda Wakely. Kate disse que Diana foi uma mulher na qual se inspirar. Agora ela começou a se envolver com alguns dos interesses de Diana em termos de caridade. Nesse sentido, ela é encorajada e apoiada por William. É uma mulher inteligente e ela sempre pode buscar algo legítimo a fazer, como Diana fez. Demorou anos para que Diana encontrasse esse papel. Ao final de 2011, Kate e William fizeram sua primeira missão humanitária juntos em um depósito da Unicef em Copenhague. Junto deles estavam o príncipe Frederick e a princesa Mary da Dinamarca. Pela primeira vez, a roupa de Kate, um casaco carmesim, foi considerado um erro em termos de moda. Kate chamou a atenção pelos piores motivos, na verdade. Ela trajava um casaco, acredito ser um LK Bennett, um casaco maravilhoso, mas que parecia ser um tamanho maior. Ele acabou por se amontoar nas costas onde havia o cinto. E claro, todos estavam convencidos de que ela tinha escolhido um casaco daquele tamanho porque estava escondendo uma gravidez. Então lá estávamos todos tentando achar uma barriga. Claro que quando Kate se recusou a experimentar a pasta de amendoim durante uma das missões de socorro, a máquina de rumores acelerou com a ideia de que ela estaria grávida. No depósito, William e Kate ajudaram a empacotar caixas e mais caixas de suprimentos médicos e afins para o leste africano. Era uma ação em resposta a um apelo contra a fome feito pela Unicef junto de Frederick e Mary. Era algo que corria nos bastidores, já é algo que corre por aí há muito tempo, como disse Kate, pelo menos 100 dias agora, e não melhora. As chuvas chegaram agora e, como dito pelo briefing da Unicef, isso não quer dizer que as coisas irão melhorar. Fato é que agora a doença torna-se um problema sério, então é mesmo um caso de qualquer um poder ajudar e ajudar se possível. Catherine, você tem esperança de estar aqui e como fazer a diferença? Esperamos que sim. Esperamos chamar a atenção para esta crise terrível e tentar conscientizar as pessoas.
Fiquei chocada com algumas das estatísticas e penso que o mesmo aconteceria com outras pessoas caso não acompanhem a situação. Os dois casais reais ouviram com atenção o relato de uma especialista. Kate tem muito em comum com a princesa Mary, de origem australiana. Se tratando da princesa Mary da Dinamarca, há muito que ela pode oferecer a Kate. Ambas têm históricos parecidos e ela é australiana. Trata-se de uma pessoa comum que entrou para a família real após o casamento e teve que lidar com os holofotes internacionais voltados para si. Se há alguém que pode ajudar Kate, é ela. Filha de um conde inglês com uma casa imponente, Diana casou-se com Charles 30 anos antes de Kate casar-se com William. Caso tivessem se conhecido, Diana e Kate teriam um relacionamento complicado. Penso que Diana teria muito ciúme. O fato de que Catherine já tenha um estilo muito bem definido de ser uma mulher no controle, muito capaz, muito detalhista. Diana sempre quis uma filha. Sempre quis ser a mentora de uma filha ao longo do labirinto que é o mundo da realeza. Ela adoraria ter ensinado Catherine, mas haveria esse quê de ciúme em passar a faixa da moda para uma próxima geração. Mas creio que ela conseguiria fazer muito bem tudo isso. O compromisso e amor de William para com Kate remete ao amor incondicional que ele recebeu de Diana. Kate usa o anel de Diana, irá morar em seu antigo palácio e dedicará o resto da vida ao seu filho mais velho. Um casal tão popular na linha de sucessão poderia ter consequências para o príncipe Charles? Charles é o mais longevo príncipe de Gales da história. Ele não abrirá mão de sua chance de governar, de ser soberano, e nem o príncipe William gostaria disso. Ele quer permanecer nos bastidores o máximo que puder. Infelizmente, as pesquisas têm sido negativas se tratando do príncipe Charles nos últimos 20 anos. Por 20 anos, o público britânico quer que William assuma a coroa no lugar de Charles. Sendo honesto, se a Casa de Windsor fizesse um concurso de popularidade, William ganharia. Kate optou por fazer seu primeiro discurso ao público no Three House Hospice em Ipswich, no qual é benfeitora. Ela usou um vestido azul da Race que sua mãe tinha usado anteriormente em Ascot. Kate leu seu discurso com muita calma e cuidado. Soava nervosa, o que é compreensível. Primeiramente, gostaria de agradecer. Obrigada não só por me aceitarem como benfeitora, mas também por me chamarem aqui hoje. William estava nas Malvinas em uma missão de 6 semanas. Com saudade do marido, Kate falou sobre seu trabalho juntos. Sinto apenas que William não possa estar aqui hoje. Ele adoraria. Uma visão dele da qual partilho é a de que por meio do trabalho em equipe pode-se fazer muito. Kate está fazendo um ótimo trabalho. Todos aqueles anos apelidada de Kate à espera pela imprensa britânica, agora vemos o que acontecia durante todo aquele tempo. Kate vem sendo preparada para isso há muitos anos. Sempre que ela aparece, acho que ela prova ser a melhor embaixadora para este país junto do marido. O que é especial nesses dois é que funcionam muito bem como dupla. Claramente, eles se amam. Há uma grande ligação entre eles. E, ao viajar com eles e observá-los ao longo dessas missões, fica claro que eles têm mesmo que ficar juntos. Fico muito orgulhosa de integrar o Children's Hospices de East Anglia e testemunhar o trabalho maravilhoso e que muda vidas feito aqui. Muito obrigada.